bem com você? Espero que sim. Querido amigo, querida amiga, hoje nós vamos meditar um pouquinho no terceiro dia da Semana do Calvário ou Semana Santa. Várias coisas aconteceram nesse terceiro dia, não é? Jesus ali teve um embate forte com a liderança da igreja judaica, né? E teve um conflito com eles ali, vários outros acontecimentos também. Mas em um dado, nesse terceiro dia, Jesus fala que um de vós, não escolhi eu os 12, um de vocês é um traidor, né? Então Jesus ali, ele revela que um deles vai trair. Depois, na quinta-feira, nós vamos falar um pouquinho mais, porque lá na Páscoa, que se tornou Santa Ceia, aí Jesus fala mais sobre esse assunto. Mas eu gostaria de meditar hoje com vocês sobre a questão de Judas. Sim, porque a Bíblia diz que Jesus escolheu os 12. Né? Mas é interessante, né? Porque Jesus é Deus, né? Ele era 100% Deus, 100% homem. Jesus sabia quem ia trair e ele chamou o traidor para ser seu seguidor. Né? É interessante isso. Mas tem uma passagem na Bíblia que alguns teólogos, alguns comentaristas bíblicos, né? Alguns escritores, identificam essa pessoa aqui como Judas. Né? Aqui não fala especificamente de Judas. Alguns acreditam que não seja, mas outros acreditam que sim, e eu acredito que seja Judas também. Pelo acontecimento aqui, né, a gente vai fazer uma oração e ler, e depois vou comparar com o chamado de Pedro para ser discípulo de Jesus também. A gente vai ver ali algumas coisas que nos mostram que talvez seja esse aqui que nós vamos ler, realmente seja Judas, né, quando ele foi escolhido para ser um dos discípulos. Mas vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, muito obrigado pela vida, saúde, proteção que o Senhor tem dado a mim, meus familiares, a vida, os familiares desse irmão, dessa irmã, desse amigo, amiga que está assistindo também. Se porventura temos algumas dificuldades, algumas lutas, mas o Senhor está conosco, nos fortalecendo, Senhor. Querido Deus, estamos com a Tua palavra aberta, vamos estudá-la e queremos que o Espírito Santo, Senhor, possa atuar em nossa mente. Para isso pedimos perdão dos nossos pecados, no mérito de Jesus, Senhor. Pelo sangue de Jesus nos purifique. Teu Santo Espírito trabalhe em nossa mente, nosso coração, para entendermos a mensagem de hoje, Senhor. Fica conosco, guarda-nos e proteja por Jesus nosso Senhor. Amém. Muito bem. Então essa passagem, ela está em Lucas, capítulo 9. Está em Mateus também, mas vou ler aqui em Lucas, capítulo 9, o verso 57 e o 58, certo? E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Olha que coisa maravilhosa, hein? 58. Disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vê que interessante? Uma pessoa fala assim: eu vou seguir o Senhor por onde o Senhor quer que o Senhor for. E Jesus dissuadiu ele. Não impediu, né? Deixou que ele o seguisse, mas dissuadiu ele, dizendo: olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm o seu ninho, mas eu, Filho do Homem, que é o próprio Jesus, né, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Você vê que interessante? Eu realmente creio que isso aqui seja Judas, né? Porque até aqui, nós vemos que aqui Judas, Deus permitiu que, Jesus permitiu que Judas o seguisse, né? Mas Jesus o persuadiu aqui, desde o começo Jesus já tentou mostrar a ele que as intenções dele, né, o coração dele não era sincero, não era puro, né? Ele estava, através de uma cobiça que ele tinha, do dinheiro, do poder, né, da fama, o inimigo estava trabalhando com ele e iria vencê-lo. E Jesus aqui já tira isso, fala: olha, se você está me seguindo por causa de posição, de poder, não, porque até as raposas têm os covis, até as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho onde recriar minha cabeça. Né? Mas Deus permitiu que ele seguisse. Agora veja o contraste com Pedro, né? Nós não vamos lá, mas você conhece. Pedro estava pescando, Jesus pediu o barco, primeiro fez um grande milagre, né? Eles não pegaram nada, falou: joga a rede para o outro lado lá. E eles foram e fizeram uma pesca maravilhosa. Pedro também pressou o barco para que Jesus pregasse, Jesus pregou, e depois de tudo isso, Jesus chegou para Pedro, né? E
e Jesus disse a ele, segue-me, né? Aí Pedro falou, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem muito pecador, né? Você vê ele dando razões, motivos, porque não podia seguir a Jesus, né? Mas Jesus falou, de hoje em diante você será pescador de homem. E aí Pedro seguiu Jesus, né? Você veja que a Bíblia diz que Deus, né, Jesus não faz exceção de pessoas. Mas aqui nós vemos dois tratamentos diferentes, né? Pedro nem pediu para seguir Jesus, muito pelo contrário, ele disse, Senhor, olha, eu não sirvo para seguir teu seguidor, não. Eu sou muito pecador, eu me conheço. Ele era sincero, não é? Mas Jesus sabia o coração dele e falou, não, eu vou te fazer pescador de homens. E veja que grande apóstolo que ele foi, um dos líderes da igreja, né? E agora, já esse outro, que não é identificado com Judas, mas muitos teólogos creem, eu acredito também que seja Judas, né? Ele se ofereceu, né? Seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Aí Jesus agiu de uma forma diferente. Olha, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Dissuadiu ele, mas mesmo assim ele o seguiu. Pois muito bem. Eu gostaria de refletir com você nesses anos que Judas conviveu com Jesus, né? E presenciou todos os milagres de Jesus, presenciou, né, as multiplicações dos pães, a ressurreição de Lázaro, teve evidências que Jesus era o Filho de Deus, né? E veja que Jesus, né, ele colocou muita confiança em Judas, apesar de saber o que ele iria fazer, né? Não sei se foi o discípulo quem que escolheu ele para tesoureiro, mas ele era o tesoureiro. Talvez ele fosse um dos mais influentes ali, né? Um dos mais cultos, né? Outros eram pescadores, né? E pessoas mais simples, mas eles, quem sabe, seria o destaque ali. Então ele cuidava das finanças. E ele foi aquele que nós vimos lá, né? Que no banquete lá que deram para Jesus, que Maria foi lá, ele foi o primeiro a dizer, que desperdício, né? Podia vender isso daí, dar aos pobres, né? E lá já identifica ele, né? Ele falou isso não por cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão. Então ele tirava dinheiro, né, dos recursos que entrava ali para Jesus, para os discípulos ali, né? E provavelmente ele nem achava que era errado, né? Porque a consciência dele estava cauterizada. Ele era muito apegado às coisas desse mundo, ao dinheiro, né? E ele disse, eu sou o mais inteligente aqui, fui escolhido como tesoureiro, estou aqui trabalhando, né? Então eu mereço isso aqui. Mas veja que Jesus nunca tocou. Nós vamos ver na quinta-feira, Jesus fala alguma coisa, né, mas os outros discípulos não entendem sobre o que ele estava fazendo, repreendeu ele diretamente. Mas quando ele falou de Maria aquilo, e quando Jesus elogiou Maria, isso já foi uma grande repreensão, né? Isso Jesus já mostrou para ele mais uma vez, mostrando, olha, tá vendo essa daqui? Essa aqui é uma pessoa pobre e ela gastou todo o seu dinheiro para fazer uma homenagem a mim. Agora você que me segue, tem esse privilégio, tudo aqui, não é? E você ainda vai recriminar ela e você não sabe, mas eu sei que você está fazendo, né? Eu sei que você faz com o dinheiro da tesouraria, né? Jesus não falou isso, mas subentende isso, né? Mas não expôs ele para as pessoas ali que ele tinha esse problema, né? Aqui a gente percebe, irmãos, o amor que Deus, que Jesus tem por cada um de nós. Ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe as nossas deficiências, mas ele não desiste de nós. E ele vai trabalhando conosco, né? Não querendo humilhar a gente, mas ele nos livra de muita humilhação, né? E ele quer apenas que a gente reconheça, assim como Pedro, né? Pedro reconheceu, falou, Senhor, eu sou muito pecador, não posso te seguir, né? Depois, mais para frente, a gente vai ver um pouquinho quando Pedro nega Jesus, né? Como que ele chora amargamente, né? Diferente de Judas, que quando traz Jesus por causa do dinheiro, porque veja bem, a partir daquele momento ali, era a última semana que Jesus repreende Judas ali por ter criticado Maria, não é? Publicamente. A partir dali, Judas já tinha conversado com os sacerdotes de entregar Jesus por 30 moedas de prata, né? Trair Jesus por 30 moedas de prata. E depois nós vamos ver, né, que na quinta-feira, lá na ceia, né, já não tinha mais jeito, né? Jesus fala para Judas assim, olha, o que você tem que fazer, faça depressa. E ele foi embora, né? E foi para trair Jesus. Os outros discípulos pensaram que Jesus tinha falado para ele comprar pão. Eles não entenderam, né? Jesus não expôs ele publicamente, né? Mas veja, queridos, o amor que Jesus teve com Judas. Agora, eu gostaria de lembrar vocês também, né, que é um acontecimento de sexta-feira também que teve com Judas e Jesus.
para que você e eu possamos meditar como que Jesus tem misericórdia. E como Jesus, como diz lá no Antigo Testamento, não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer que esse ímpio se converta e se entregue ao Senhor e se salve. Jesus ainda não voltou porque ele quer que ninguém pereça, mas que todos possam vir ao arrependimento. Jesus esperava isso de Judas, né? E quando Judas pegou as moedas, né, levou aqueles soldados lá para o Getsemane, né, onde estava Jesus, ele foi na frente para identificar quem era Jesus lá, né, à noite, né, na noite de quinta para sexta. Né. Então, quando Judas chegou, né, na frente, junto com todo aquele pessoal do templo, com espadas, ali, com armas, né, para prender Jesus, né, Jesus faz duas perguntas para Judas. A primeira pergunta, né, Jesus disse assim, amigo, a que viesse? Puxa, um traidor safado, né? Uma pessoa que Jesus amou tanto, confiou tanto nele, deu tantas oportunidades de arrependimento, não arrependeu, traiu Jesus e chega lá, né, para trair Jesus, e Jesus disse para ele, amigo, a que vieste? Oh, amor maravilhoso, oh, amor glorioso, né? Querido, a gente precisa sentir esse amor de Jesus por cada um de nós, para que nós possamos não esconder nada, né? Possamos confessar tudo a Ele, né? Pedir como Davi disse lá no Salmo, se não me engano é o Salmo 103, né? Senhor, sonda o meu coração, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. É assim que a gente deve fazer com Deus, nosso relacionamento. Sempre confessar a Ele os pecados que nós cometemos, né? Todos os dias. E pedir perdão, misericórdia, e pedir a Ele que não só nos perdoa, como Davi disse, né, mas que me purifique de todo o pecado, né, me ajude a viver uma vida santa, digna diante de Ti, né, e é isso que Ele espera de nós, uma confissão. E quando Judas chega, Jesus diz, amigo, a que vieste? Tudo isso mostrando o amor dele por Judas. Judas deveria, né, cair em si e dizer, puxa vida, eu estou traindo ele e ainda me chama de amigo. Ele devia cair aos pés de Jesus ali, confessar seu pecado. Assim como Pedro, quando negou Jesus, chorou amargamente, né, arrependeu, houve perdão para Pedro. Haveria perdão para Judas também, né? Alguém iria trair Jesus, mas não poderia ser, não precisaria ser Judas, né? É claro que a gente tem duas correntes de pensamento teológico, né? Calvinismo e arminianismo. Eu sou arminiano, né? Linha arminiana. Nós não cremos na predestinação, cremos que Jesus morreu por todos e deseja salvar todos. Os calvinistas creem que Jesus morreu só para os eleitos. E Judas não era um eleito, então Judas não tinha possibilidade nenhuma de salvação. Eu creio diferente, eu creio que todos têm possibilidade de salvação. E a maneira de Jesus tratar a Judas foi para que ele se arrependesse. Amigo, a que viesse? Jesus aqui não foi irônico, porque muitas vezes quando as pessoas falam, pessoa que a gente ama, né? A gente gosta, que é amigo, faz uma coisa errada, já fala, ô amigo, hein? Belo amigo, hein? Mas não era dessa maneira. Jesus não era irônico, né? Jesus não pecava. Quando ele disse amigo a que viesse, é porque ele, né, considerava Judas como amigo. E lá no livro de Salmos também tem um salmo que profetiza os acontecimentos que aconteceriam com Jesus, né? E lá diz que o meu amigo, aquele que comia junto comigo o pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, lá falando que o traidor faria isso, né? Isso sim aconteceria, mas não precisaria ser Judas. E Jesus trabalhou com Judas até o fim. Mas tem uma outra pergunta, né? Porque apesar de falar isso, chamar ele de amigo, Judas havia dado um sinal para as pessoas. Falou, olha, para você identificar quem é eles, é aquele quem eu vou beijar, né? E aí Judas, apesar de tudo, chegou, não é? Jesus falou, amigo, a que viesse. Ele chegou, beijou o rosto de Jesus e disse, eu te saúdo, Rabi, eu te saúdo, mestre. E aí Jesus novamente olha para ele e faz mais uma pergunta. Sabe qual pergunta? Judas, com um beijo você trai o Filho de Deus? Mais uma oportunidade de arrependimento. E não houve arrependimento. Sabe, irmãos, Deus é aquele, Jesus é aquele, hoje, através do Espírito Santo, nos toca o coração para que nós possamos nos arrepender. Nos mostra quando nós pecamos, fazemos alguma coisa errada ou estamos fazendo. Isso deve gerar dentro de nós arrependimento e não desculpa para pecado, sabe? Essas perguntas foram feitas desde lá do Jardim do Éden. Vocês lembram quando
Adão e Eva pecaram, né? Eles se esconderam quando Jesus veio conversar com ele. E Jesus perguntou também, Adão, onde estás? E aí Judas, olha. E aí Adão, antes de reconhecer e confessar, ele disse, eu vi sua voz, estava nu e me escondi, tive medo e escondi. Aí Jesus, Deus lá, né? Jesus, né? Jesus é Deus. Faz outra pergunta lá para Adão, né? Mas quem te mostrou que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu te ordenei para não comer? Tudo isso oportunidades para arrependimento, para confissão, mas nós, como seres humanos, temos uma tendência de nos esquivar, não é? E aí Adão disse o quê? A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Não sou culpado, não. O culpado aqui é ela. Foi falar com Eva, né? E aí Eva falou, não, foi a serpente que me enganou. Então, quer dizer, a culpa não era nenhum dos dois. A culpa era de Deus que criou a serpente, a culpa era de Deus e jogou nas costas de Deus. E muitas vezes a gente, para desculpar um pecado, a gente dá várias desculpas e não deve ser assim, não é? Nós devemos reconhecer que somos pecadores. E quando conhecemos algum pecado, que o Espírito Santo está trabalhando, tocando em nosso coração, devemos com sinceridade confessar esse pecado, pedir perdão a Deus, né? Pedir forças, né? Poder do Espírito Santo para vencer essa fraqueza na nossa vida. Tá certo? Se Judas tivesse feito isso, haveria aceitação, haveria perdão. Né? Se ele, quando Jesus falou, amigo a que viesse, ou Judas, com um beijo você trai o Filho de Deus, né? Haveria aceitação para Judas também. Tá certo, queridos? Então, hoje, no terceiro dia da Semana do Calvário, né, ou Semana Santa, a gente gostaria que você meditasse sobre isso, né, também, para que nós possamos viver uma vida de autenticidade com Deus. Né? Não vamos ser hipócritas, nem com as pessoas e nem com Deus. Não vamos dar uma de santidade, sendo que a gente sabe que a gente tem problemas na vida, temos coisa a melhorar. Vamos ser transparentes com Deus, né? A única coisa que Deus não pode resolver na nossa vida é a nossa falta de sinceridade. Né? Judas poderia ter resolvido os seus problemas, mas não foi sincero com Deus. Né? Que nós possamos ser sempre sinceros com Deus e seguir aquele conselho que está lá em 1 João, capítulo 2, né, versos 1 e 2, que João diz o seguinte, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Jesus morreu pelos pecados de todos os seres humanos. E Jesus pode perdoar os pecados de todos os seres humanos, desde que haja arrependimento. E é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, segundo a Bíblia, que nos leva ao arrependimento, né? E confessar a Deus. Porque aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aqueles que as confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Que nós possamos estar entre eles. Sabe, queridos, pior do que pecar é não reconhecer o pecado. Pior do que pecar é não confessar esse pecado. Né? E que Deus nos ajude a não pecarmos, mas se pecarmos, reconhecer, confessar e encontrarmos graça e misericórdia para sermos perdoados. Tá certo? E assim estamos por toda a eternidade com Cristo quando Ele voltar na segunda vez. Amanhã, se Deus permitindo, a gente vai fazer um segundo vídeo sobre a quarta-feira, o quarto dia da Semana Santa, o quarto dia da Semana do Calvário, tá certo? Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Pai, bondoso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por termos estudado a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse exemplo de como Jesus lidou com Judas, desde quando ele se ofereceu para seguir a Jesus, até no último momento quando ele o traiu. Jesus o amou, Jesus fez de tudo o que foi possível para a salvação dele, Senhor. E que nós possamos entender que é dessa maneira que o Senhor age comigo, com esse irmão, com essa irmã, com esse amigo, com essa amiga que está assistindo esse vídeo, Senhor. E que nós possamos, Senhor, ser sinceros, que nós possamos, Senhor, não resistir à voz do Espírito Santo. Que se hoje Deus toca em nosso coração através do Espírito Santo, nós não possamos endurecer, Pai, mas reconhecermos aquilo que temos falhado, confessar a Ti e entender que Jesus morreu justamente para perdoar nossos pecados. E que quando isso fizermos, o Senhor não somente nos perdoa, Senhor, mas nos purifica de todo pecado também. Queremos viver uma vida digna diante de Ti, Senhor, amando a Ti sobre todas as coisas e amando nossos semelhantes como a nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos a fazer isso, porque sem Ti nós nada somos, nada podemos fazer. Fica conosco, Senhor, nos abençoe esse irmão, essa irmã, seus familiares, abençoa a mim também, meus familiares, dá-nos um bom final de tarde e uma boa noite com a Tua proteção. Isso nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor.
Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus assim o permitir. 20 minutos. Hoje não foi muito. Tchau, tchau.